Salve, salve, empreendedores! Aqui do nosso quadradinho, começando mais um Café com Número, então você já sabe, já separa sua caneca e vem pelo delicioso café com a gente. Galera, para dar moral naquela galera que soa a camisa aqui no nosso quadradinho, então você já deixa seu like, já aciona o sininho, já se inscreve no nosso canal para quando subir o vídeo, você já ser notificado ali na hora. Galera, em algum lugar desse quadradinho aqui, tem um linkzinho, tem um QR Code, uma planilha para você já baixar, para você começar a realizar o controle financeiro da sua empresa, da sua clínica, do seu consultório, para você não se perder nos números. Então, no bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre o peso. Então, galera, você que tá pesado aí, hoje é o seu dia. Hoje a gente vai conversar com a moça que sabe de tudo disso aqui sobre peso. A gente vai regular o nosso corpinho pra gente produzir mais. Então, a gente vai falar sobre o peso, o seu impacto na produtividade das empresas aqui no DF. Vamos falar como anda a balança aqui no DF. E se você quer empreender na área médica, quais são os desafios, os caminhos que você deve seguir para evitar erros, para potencializar o seu resultado da sua empresa. Então hoje a gente vai conversar com ela, que é empresária, médica na área de endocrinologia, formada na nossa querida UNB e residente no Hospital do Servidor Público de São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, pós-graduada em Nutrologia Clínica e hospitalar, membro da Associação Brasileira do Estudo da Obesidade em Síndrome Metabólica, uma apaixonada por medicina do estilo de vida que tem como propósito mudar a forma de ver e tratar e cuidar da obesidade. E o mais importante dessa jornada brilhante dessa empreendedora médica, encantada pela medicina, é que ela é mãe de duas pedras preciosíssimas, Alice e o Rafael. Muito bem-vinda, Cristina, ao nosso bate-papo, ao nosso Café com Números. Obrigada, boa tarde. Para mim é um prazer poder estar aqui para compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento com vocês e poder contribuir de alguma forma para o crescimento dos negócios e dessas ajudas que nós médicos muitas vezes tanto precisamos. Bacana. Muito obrigado por ter você aqui no nosso programa, no nosso bate-papo. Vai ser muito enriquecedor para quem está aqui nos ouvindo. Então já vou começar um pouquinho como foi o seu chamado para sua profissão, né? Porque a gente tem ali, você tem diversos caminhos quando a gente é criança para poder seguir. Onde é que eu vou seguir? O que eu vou ser? Engenheiro, matemático, vou mexer com TI hoje em dia, vou ser blogueiro no dia de hoje, né? Que é uma profissão comum. Como é que foi o seu chamado para você entrar nesse desafio que é tão complicado, uma jornada longa de formação? Como é que foi que você se encantou por essa profissão? Eu falo que desde pequenininha sempre falei em ser médica. Eu vejo que depois que eu tive filhos, isso é muito comum nas crianças, né? Essa curiosidade, e muitos falam sobre isso. Mas eu eu gostava muito, eu tinha muita curiosidade, eu gostava, não sei, eu acho que as pessoas adultas escondiam muito da gente as informações de doença, e isso me gerava curiosidade. Eu falei, mas eu queria entender desse negócio, eu queria que as pessoas falassem para mim o que que é isso. E aí, desde então, eu sempre falei que eu queria fazer medicina. Pô, legal. Nunca tive dúvida. Eu falo que isso para mim é muito bom, porque eu vejo, na época que eu fiz vestibular, e hoje isso também é muito comum, né? Os adolescentes ali na faixa dos seus 15, 17 anos, precisando decidir a profissão, não sabem o que querem, que de xizinho que eu vou marcar aqui desse vestibular. Eu nunca tive dúvida. Apesar disso, eu fui da primeira turma do PAS, que fez aquele processo de avaliação seriada da UNB, e no final do terceiro ano, que a gente ia escolher, eu não tinha nota para medicina, eu já sabia disso, e eu pus nutrição. Uhum. E aí eu não sei, acho que isso talvez me levou a fazer endócrino depois, que é algo que eu gosto muito também. E eu passei. E aí eu falei, mas eu não vou entrar. Aí todo mundo, como não? Você vai Tem que aproveitar dar uma vaga na UNB, né? Eu falei, não, mas não é isso que eu quero. Então não entrei e topei fazer cursinho para poder fazer realizar realmente seu sonho. O vestibular para medicina. Fiquei 2 anos no cursinho, estudando muito. Como diziam meus amigos, ralando o cérebro no asfalto para conseguir aprender. E com 2 anos de cursinho depois do ensino médio, então eu consegui passar no vestibular. Realizar seu sonho de ser médico. Meu sonho da medicina. E aí, como é que foi essa jornada? Então, você pegou ali e falou, caramba, eu quero me tornar médica, é isso que eu quero. Abriu mão de uma vaga na UNB lá no primeiro momento, que era na área de nutrição, falou, não, agora eu quero seguir meu sonho mesmo, que é isso. Então, você teve meta, que é uma coisa já muito importante, e foco, né? É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí você passou na UNB,
e aí começou a jornada. Como é que foi o desafio da jornada lá estudando? Porque é uma jornada longa, né? Quem tá em casa aí quer seguir para de medicina, então olha só o tamanho dessa jornada. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa jornada lá depois. É um curso extenso, né? São 6 anos, em período integral. Então, é muito gostoso. Tem matérias que a gente não gosta, como qualquer, né, área, tem matérias que a gente gosta mais. Eu acho que a medicina é um curso que a gente ganha muitos amigos. Irmãos, eu vejo que ainda as turmas, ainda mais que as turmas são pequenas, então nós somos, eu acho que ainda é, assim, não sei, mas são 30 alunos. Então, que a gente fica junto o tempo inteiro para tudo durante 6 anos. Caramba, então forma ali uma Então, a gente famíliazinha realmente ali. fica muito amigo, né? Aham. E foram 6 anos, assim, de muitas descobertas, de muitos aprendizados. A gente tem alguns períodos ali livre, a gente tem curiosidade de fazer e tem a oportunidade de fazer algumas outras Hum. matérias em cursos diferentes. E eu acho que eu não sofri tanto. Não, Eu não sou consigo apaixonada desde sempre contar pela essa história de, jornada. ai, foi super difícil. Eram horas e horas de faculdade, tinha que estudar um monte de madrugada. Não, eu nunca tive essa dificuldade. Eu sempre acho que tive uma boa organização de estudo. Então, assim, estudava, fazia os trabalhos, as aulas, as provas. Eu nunca passei uma noite acordada estudando. Esses dias Pô, até fui legal. fazer uma aula lá para os alunos da medicina e falei isso. Falei, então, nunca eu virei uma noite Vai ter para que entregar alguma estudar coisa para fazer alguma para prova. alguma prova, algum trabalho. Acho que a responsabilidade começa muito cedo. Talvez a gente tenha muito essa diferença em relação às outras faculdades e às outras formações, porque eu lembro, por exemplo, no terceiro semestre da faculdade, a maioria da galera tá ali com seus 18, 20 anos. Sim, E um professor falou assim: vocês são médicos. Vocês não podem andar com qualquer roupa, vocês não podem andar com qualquer cabelo, vocês não podem andar de qualquer jeito, porque as pessoas que vocês atendem vão espelhar em vocês o estilo de vida, o que elas acreditam do profissional. Então, eu acho que isso faz um pouco de diferença. Eu acho que essa cê- exigência dessa maturidade tão desde cedo, precoce, né? Porque na né? verdade alguém vai entregar a coisa mais sagrada que a pessoa tem, que é a saúde, a vida dela, na sua mão, né? Isso. E dentro de um sistema público onde a gente está estudando, os pacientes realmente não querem saber se você é um médico que está ali há 20 anos ou se você é um estudante que está ali aprendendo. Eles miram em você, eles te admiram e eles te olham com um olhar de respeito, de admiração, desde sempre. Sim. Então, eu acho que essa responsabilidade vem muito cedo. Aí vem o internato que a gente dá plantão, que a gente participa de cirurgias. Então, sim, vai ter que estar ali no final de semana. Sim, você vai ter que vir aqui passar visita no final de semana. E se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, você Tem que já largar era, vai tudo e vir. ficar aqui e vai ter que resolver, só vai embora quando acabar. Então, são coisas que não existem, talvez, em outras formações. Então, a gente sai da faculdade já com uma maturidade muito grande. Isso é verdade, isso é verdade. Já sai com um peso muito grande para poder saber para onde você tem que ir, tem que se forjar um profissional muito cedo, com muita responsabilidade, quando você ainda saindo da adolescência, né? Você tá ali Isso. estudando ainda no início. E pegando o seu gancho, você falou, a gente tá numa instituição pública onde a gente se forma, onde a gente visita hospital, onde a gente visita uma série de coisas. A gente ainda forma bons profissionais em Brasília? Ainda? Ou a gente forma bons profissionais em Brasília, na área de saúde? Sim, eu acho que a gente forma excelentes profissionais na área de saúde. Na época que eu terminei a faculdade, que eu fui fazer residência em São Paulo, é incrível como o pessoal em São Paulo comentava, e acredito que até hoje tem isso. Eu tenho 10 anos que eu saí de lá. O quanto nós da UNB chegávamos lá muito bem formados, Pô, legal. sabendo trabalhar, sabendo lidar com os pacientes, porque a faculdade aqui era uma faculdade que realmente nos delegava essa responsabilidade. Desde sempre, nós participávamos ativamente de todos os processos, de consulta, de atendimento aos pacientes internados, coleta de exame, acompanhamento de exame, plantão. O estudante tem muito direito de participar de tudo. Em algumas instituições em São Paulo, não.
por Não, exemplo. ele tem Não. só a parte Ele é, acadêmica. ele é estudante, ele não põe a mão em nada. Então, quando ele vai para a residência que ele tem que pôr a mão, ele não sabe aonde. E eu acredito que a UNB sempre formou bons médicos por isso. E Legal. depois vieram as outras faculdades, né? Tem a ESCS, que também é uma faculdade que coloca os alunos desde muito cedo com a mão na massa, sendo protagonistas ali dessa formação, a católica. Então, as faculdades aqui realmente são boas. Estão seguindo na Vejo com mesma linha certo da UNB. receio o excesso, talvez, do número, né, que vai. Vai abrindo, né? Tá abrindo, É, abrindo, 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 abrindo. Não sei se tem eu tô professor para em tudo isso. 17 anos de formada, tinha a UNB na minha época. Hoje eu acho que a gente tem 6 ou 7 faculdades de medicina em Brasília. E aí eu acho que você vai tendo dificuldade de uma mão de Uma mão de obra, obra né, para qualificar. qualificada para poder assistir todos esses estudantes. Espero que não. Espero que a gente continue formando bons profissionais aqui no nosso quadradinho. Afinal de contas, a gente é uma referência. E falando sobre referência, como é que você vê o crescimento desse mercado de saúde aqui em Brasília? A gente até anteriormente a gente tinha pequenos players que estavam chegando na cidade, que estavam aqui, né? Desde o início da formação. E aí Brasília começou a ser vista como uma queridinha pelos grandes segmentos de saúde. Então a gente veio o Grupo DASA para cá, a gente veio em Redditor para cá, a gente agora está com o Sírio, foi chegando grandes players para cá, o Grupo Cora, aqui perto da gente, Taguatinga, Ceilândia, e a gente foi chegando esse pessoal para cá. Eles trazem metodologia de fora, eles trazem uma profissionalização de fora, eles trazem um outro segmento diferente dessa formação que a gente teve na UNB, do hospital da UNB, e que aí ia prestar serviço ou na rede pública ali, para o pessoal do Leal ali, que já estava estabelecido na cidade, enfim, outros grupos pequenos que estavam aqui na cidade. Como é que você vê essa profissionalização, essa chegada de grandes players, interfere na formação, interfere na forma de prestar serviço da área médica aqui em Brasília? Como você vê isso? Eu vejo como um grande benefício. Tem ali as suas questões, né, talvez administrativas, como é o tratamento hoje da medicina, mas eu vejo como uma forma muito positiva. Por quê? Brasília é a capital do país. A gente tem uma renda per capita enorme perto, né, do resto Do país, do isso país. mesmo. Então, nós merecíamos ter uma medicina de ponta. E eu acredito que sem esses grandes grupos, nós tínhamos uma medicina familiar. Eram de grupos familiares, você não tinha, dentro da iniciativa privada, ninguém que te provocasse a ser melhor, a querer crescer. Eu lembro super bem que quando eu voltei de São Paulo, eu fiz residência lá, eu fiquei 5 anos em São Paulo. E quando eu voltei, eu vi uma diferença muito grande, porque eu voltei para dentro do hospital aqui. Uhum. Aqui, todos os profissionais que estavam, né, na época, na rede privada, o sonho era fazer um concurso e passar na Secretaria de Saúde e trabalhar para a Secretaria de Saúde. Que a gente sabe que o sistema público nunca vai ser o destaque de ponta de tecnologia, de gestão, nem, Tem os né, desafios assim. diferentes. Isso. Então, e eu via, gente, lá em São Paulo, todo mundo que trabalhava, eu trabalhava no hospital particular lá, de médio porte, e o sonho de todo mundo era ficar melhor, estudar mais, se aperfeiçoar para ir para o Einstein. Então, assim, meu sonho é o Einstein. E aqui, meu sonho é a secretaria. Então, eu acho que a gente nivelava por baixo, Isso. né, o desejo das pessoas. Então, eu não precisava ser tão boa assim, na minha prestação de serviço, porque minha referência, eu sou melhor do que a secretaria já. E depois que você entra na secretaria, você estava dado, né? Sua vida era dar o Isso. plantão, você não precisava ficar se especializando sem fim e buscando nova tecnologia para aplicar no seu dia a dia, né? Até porque eu não teria nem como usar essa tecnologia, às vezes, porque eu não teria Isso. disponibilidade de uso. Então, eu vejo isso com um olhar ótimo, que bom. Nós éramos conhecidos, né? O melhor hospital de Brasília é o aeroporto. Já ouviu isso? Porque os grandes políticos, empresários daqui, quando tinham algum problema de saúde, pegavam um avião e iam para São Paulo. Isso. A Né? gente não fazia Então, cirurgia dessa turma nunca aqui. você não vai fazer uma cirurgia de grande porte em Brasília. Então, eu acho que hoje não. Eu não acho, mas que assim, hoje os grandes, as grandes fortunas, os grandes poderes
eles fazem as coisas aqui, eles acompanham nos Já hospitais olha, né? A daqui, gente eles já internam nos hospitais daqui. Então a gente vai jogando o nível da prestação de serviço desses profissionais para cima. foi começando a mudar o olhar do profissional da área da saúde para falar assim, Isso. agora eu posso trabalhar ali como sonho de consumo. Você acha que já começou a mudar essa visão? Sim. Eu quero dar um plantão num, sei lá, num Death Star, eu quero dar plantão num Sírio, eu quero dar um plantão num hospital bacana de referência. Sim, eu Ah, acho que eles, principalmente o pessoal ali mais da prestação de serviço, vê isso, né, como uma possibilidade de crescimento. Uma empresa maior que me dá mais segurança, que me dá um ambiente de trabalho mais adequado, que vai ter algum outro benefício, né, de assistência de saúde, de assistência alimentar, não sei. E para os médicos que são autônomos, a tecnologia, né? Então, você entra hoje num centro cirúrgico do DF-Star, todo mundo quer operar lá. porque tudo de Porque é ponta, tudo tudo de moderno, tudo isso, você super. tem, né, os melhores equipamentos, o pessoal que está ali à disposição. Então, eu estou operando, eu consigo conversar ao mesmo tempo com o patologista, com o pessoal da radiologia. Eu tenho uma conectividade enorme. Então, eu quero operar nesse hospital. E o que que eu preciso fazer para operar lá? E a mesma coisa é o Sírio, e a mesma coisa é a rede DASA, que está Sim. trazendo, a ímpar, né? Então, eu acho que isso é ótimo, excelente, profissionalmente para todos nós. Pô, legal, legal. Então a gente deu uma pincelada no panorama de Brasília. Então, assim, a gente tem agora uma boa formação. A gente continua capacitando, continua indo. Tem o desafio de ver como é que a gente vai fazer com esse volume enorme de faculdades que estão abrindo. Mas a gente tem uma boa formação e agora a gente tem direcionamento para essa juventude, né? E para quem também já está no segmento há algum tempo, que queira ir para a área médica mesmo, botar a mão na massa ali. Então agora a gente tem espaço para essa turma. Você é uma defensora nata, quem acompanha você na rede social vê seu combate contra a obesidade, vê toda a sua parte de nutrição, acompanha você ali nas redes, vê que você é, além de médica, é quase que um ativista ali para poder você melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da alimentação saudável, por meio de uma prática de vida saudável, né? Você colocar ali aqueles pilares de atividade física, leitura, alimentação, para poder fazer uma boa formação. Você acha, na sua visão, que a obesidade atrapalha a produtividade dos profissionais aqui no DF? Agora estamos saindo da área só assistencial Saúde. hospitalar, vamos abrir para todo o jogo. Como é que é o impacto do peso ali na produtividade da população do DF? Como é que É, você vê isso a aí, como é que você enxerga? obesidade hoje é minha grande bandeira de trabalho, acho que é a área que eu mais atuo. E junto veio isso, lá de trás, talvez, da Da nutrição, nutrição. né? Que eu queria ter feito, talvez mesmo. É algo que me encanta muito. Então, é algo novo, essa questão da medicina do estilo de vida. Tem hoje o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, nos Estados Unidos isso está muito forte. Pô, legal. E é muito interessante que é um resgate. Quando eu converso isso com os pacientes, eles falam assim, mas isso aí na minha época não tinha esse nome, mas já Já era isso. existia. É um resgate dessa medicina preventiva. Da gente mostrar que o que nós estamos fazendo, o nível de estresse que a gente vive, a forma como nós estamos nos alimentando, a falta de exercício que nós temos, tem trazido muita doença. E o nosso sistema de saúde, ele ainda é preparado para deixa estragar, depois eu reparo. O governo trabalha muito assim, né? Hoje o gasto do SUS é muito maior, infinitamente maior, tratando do que prevenindo. Sim. A gente perdeu muito da assistência básica de saúde. E nós na medicina também. Então, a área que mais rende financeiramente é a É área quem que toma cura. conta da pessoa ali depois que ela já foi. Isso. Então, eu acho que a gente precisa batalhar muito. Porque no dia a dia do consultório, que a gente atende um volume enorme, os pacientes se queixam do estilo de vida. O quanto o excesso de pressão no trabalho está causando problemas pessoais e de doença. O quanto não ter tempo para fazer uma atividade física, para poder ter um momento de descanso, de lazer, isso tem atrapalhado a saúde deles. O quanto essa pressa, esses deslocamentos enormes geram uma necessidade de uma comida rápida. E a gente tem ganhado peso por causa disso. Então, eu acho que tratar obesidade, falar de obesidade, obrigatoriamente me traz esse estilo de vida. Eu preciso entender que tá todo mundo
fazendo ali algum papel para o desfecho ser a obesidade. Então, eu preciso conversar com os meus pacientes, De uma sim, forma mais né? holística, assim, né? Entender ele em Isso. todas as frentes, entender ele em todas as Por que que ele pontas. não dorme? Então, é porque eu chego em casa às 11 horas, 5h30 da manhã, eu tenho que estar Pra acordado pegar um para ônibus e pegar o continuar. ônibus e eu tenho que preparar a refeição. E aí você quer que eu coma super saudável, que eu faça compra, mas que o mercado já fechou essa hora, como é que eu vou comprar? Então eu tenho o iFood mesmo para, né, levar comida para mim. Então é muito complexo e isso está extremamente relacionado à forma como nós trabalhamos. Engraçado, a gente fez alguns podcasts aqui, quem acompanha o canal da CT aqui no YouTube, já vê que a gente vem falando isso há algum tempo, que é com relação à qualidade de vida. E aí não qualidade de saúde, né? Porque a gente tem ali uma qualidade de saúde, assim, eu vou, me trato quando tudo deu errado, e eu uso muito, tem até um Reels que eu fiz de subir, era muito a medicina como fast food, né? Porque ali eu tô doente, aí eu saio do trabalho às 10 da noite ou às 9 da noite, eu tô ali na correria danada, eu pego um lanche rápido e eu vou pro pronto-socorro para ser atendido. E aí eu boto uma pulseirinha verde porque eu tava com dor de cabeça o dia inteiro. Eu não tô com uma necessidade grave de estar num pronto-socorro, é porque o horário que deu eu vou, e aí eu sou atendido por um profissional que tá ali para tratar de uma urgência e emergência, não tá para tomar conta da minha vida holística. Então, chega ali com dor de cabeça e ele fala: "Bom, bate um levosolograma ali, vê o que você Toma um remédio tem, toma um aqui. remédio aqui, vai para casa, se não der certo, você volta, procura um especialista." Mas é porque você procurou a fonte errada, o formato de tratamento errado, a hora errada para fazer isso tudo, e a gente está consumindo saúde, está consumindo O o serviço serviço de saúde desse formato, desse né? formato. E a gente tem cada vez mais esquecido que tem essa prevenção, né? A comida feita em casa, a comida sem conservante, acordar e fazer atividade física, acordar e ter uma qualidade de vida, até para produzir melhor. Então, para quem é empresário aqui na cidade, fica a dica aqui da doutora, viu? Ó, qualidade e estilo de vida vai fazer os seus funcionários trabalharem melhor. Exatamente. Como você vê que está a nossa balança aqui no DF? A gente vê diversas pesquisas que a gente tem um quadro de obesidade enorme em todas as áreas, né, do país. A gente tem um combate, a gente tinha até um programa na Globo ali, né, que era, ele valia, esqueci o nome do rapaz, que era um educador físico ali, que ele mexia com isso, Márcio e Atala. Márcio Atala, tentando emagrecer o povo, tentando falar sobre essa qualidade, sobre especificamente o peso, porque ele vem junto com uma série de atrapalha a vida da gente, mas assim como a gente se livra dele também, vem uma série de benefícios, né? Então, como é que você vê essa balança aqui no DF? A gente tá realmente mais pesado, tá difícil, estamos comendo mal, estamos comendo correndo, estamos fazendo tudo errado. Como é que você vê essa balança aqui no DF? Então, a obesidade tem crescido no mundo inteiro, de uma forma exponencial, motivo de discussão aí em grandes centros, por causa dos custos que isso gera e dos motivos. O que leva a essa obesidade? A gente tem hoje tantas coisas que a gente sabe, que a gente estuda, tantas formas de orientar e a gente não consegue vencer. E aí a gente está vendo lá, né, a obesidade infantil, que era algo que a gente nem acreditava que ia existir. Verdade. E esse ano saiu primeiro guideline, orientação de tratamento de obesidade infantil americano. Até então, nunca havia uma formalização de orientação de tratamento da obesidade infantil. Não tinha um protocolo para Não aquilo. existia, ou seja, porque o negócio está ficando feio, né? E aí nós seguimos no mesmo, eu anotei, né, os números, e a gente não foge desses valores. Desse padrão. Então, o Brasil tem uma pesquisa anual que chama Vigitel, é uma pesquisa via telefone, exatamente sobre hábitos. Então, tem hábitos de tabagismo, de consumo alimentar, de atividade física e de peso. E aí, nós somos a 11ª capital do Brasil em número de obesidades e sobrepeso. Caramba. Né? Então, Esse é um ranking ruim da gente isso não é tá. muito legal. 56% da população no Distrito Federal tem sobrepeso, que é aqui pelo IMC, que não é a melhor forma de avaliação, mas é o que nós temos populacionalmente. E é bem páreo, homem e mulher. Então, são 56% da população, com 59% dos homens e 53% mulheres. Então, é bem parecido É entre uma os gêneros. população
Como um todo, como um todo. tá ficando doente. Né? A obesidade, que seria então o IMC acima de 30, 22% da população no Distrito Federal tem obesidade, sendo aí 23% homens e 22% mulheres, que Então, também a a mesma gente vê que regra. não tem, né, uma preferência de gênero. A idade, eu não peguei os números certinhos, mas a idade fica ali, a pesquisa é a partir dos 18 anos, então entre os 25 e os 45 anos são os valores mais altos. Então, a Entendi. população produtiva, Tá todo mundo né? gordinho, precisando melhorar, precisando ter um hábito de Isso. vida mais saudável. E aí a obesidade traz muitos problemas, porque a pessoa que é portadora da obesidade, ela tem problemas de saúde com mais frequência, ela adoece com mais frequência, ela tem mais dias de necessidade de estar afastada do trabalho, ela vai ter uma maior demanda de consumo de alguns medicamentos para tratamento das doenças associadas. Diabetes, pressão alta. Diabetes, pressão alta, dores, né? Então, acho que no mundo corporativo isso é muito importante, a questão dos afastamentos por dor articular, então, dor na coluna, dor no joelho. Então, você tem uma maior dificuldade de mobilidade desse profissional. Então, dependendo da área que ele está trabalhando, né? Ficou difícil para você, tem que ter, você tem ele, você tem metade da população ali, então você vai ter, se isso refletir dentro da sua empresa, metade da sua empresa está com problema de saúde. Exatamente. E você vai, quando a gente vai falar na obesidade em graus mais avançados, uma obesidade de grau 3, a gente vai precisar de equipamentos próprios para atender essa população. Uma cadeira reforçada. Uma cadeira, uma mesa que esteja numa altura mais adequada. Então, a gente começa a ter problema. Eu mesmo, quando fui abrir meu consultório, uma das maiores dificuldades que a gente tem é achar cadeiras com especificação para peso muito elevado. Nossa, eu imagino, porque as cadeiras elas são feitas na fábrica no formato padrão. Isso. E aí como é que você compra uma cadeira, sei lá, G, GG, Super G? Não e aí você tem dificuldade na especificação desses materiais. Então, pensa numa empresa que precisa de muitas cadeiras que tolerem aquele peso do seu colaborador. Não tem, difícil. Então, a gente precisa pensar muito. E o ambiente corporativo é um ambiente pró-obesidade. A sociedade como um todo, mas o que eu escuto, né, no meu dia a dia de consultório, vamos lá, quem aqui nunca passou por isso? As festinhas que acontecem, né, no setor. Sim. Então, o que rola? Salgadinho, refrigerante, bolo. E se você leva fruta, você é o chato do trabalho. Sim, a gente não tem esse hábito. Né? Ai, poxa, mas você vai trazer fruta para comemorar os aniversariantes do mês? Nossa, eu fico imaginando, porque a gente tem, na CT agora, a gente é uma empresa de terceirização financeira, mas também a gente tem contabilidade lá dentro. Eu já trabalhei em grandes corporações, grandes planos de saúde, e na hora que a gente fechava a balança, inevitavelmente era pizza. É isso. Né? Agora eu me senti culpado, viu, galera? Eu nunca levei salada pra todo mundo quando a gente fechou um balanço. Geralmente era pizza e refrigerante. Isso. E a gente sabe hoje que esse tipo de alimento, ele gera rapidamente elevação dos níveis de insulina, de glicose da insulina consequentemente, produtos que geram um maior nível de inflamação. E hoje uma das vedetes da medicina é o estudo do eixo intestino-cérebro. Quanto a nossa saúde intestinal interfere na nossa saúde neurológica. E aí eu estava participando recente de um congresso sobre isso, mostrando, né, que o consumo de 160 gramas de batata frita por 28 dias seguidos gera inflamação neurológica. Então você vai ficar com dificuldade cognitiva em Piora virtude da batata. Isso. Aí a gente quer que as pessoas trabalhem, comendo batata frita, produzam, né? E que tenham mentes brilhantes, que tenham ideias geniais, e a alimentação nesse ambiente de trabalho não favorece. Então, é muito além do peso. Mesmo as pessoas magras que estão neste ambiente têm essa dificuldade cognitiva. Por conta de alimentação. Por causa da alimentação. Caramba. E Caramba. aí... Pessoal, olha essa dica aqui agora de ouro, viu? Vamos guardar as batatas agora, quando for pensar em produzir. Os ultraprocessados
geram Uma esse inflamação. tipo de inflamação. E que se a gente está exposto a isso cronicamente todos os meses, todo fechamento de balanço, né? Você vai piorar a sua equipe. Vai piorar a sua equipe. Vai piorar a sua Então, eu equipe. falo muito para os meus pacientes, que algumas vezes são empresários e algumas vezes são os empregados. Uhum. A gente precisa batalhar para o ambiente de trabalho mais saudável. Isso é bom. Investir nisto é bom para a saúde da empresa. É um investimento. É um investimento para você ter funcionários mais felizes e mais produtivos, Caramba, né? caramba. Olha, ficou uma dica aqui pesada. Olha só, a gente tem, e aí agora eu vou me colocar junto nesse bolo. Também tô precisando de uma balança, eu também tô acima desses 56% aí, eu tô junto com essa galera. A gente escuta sempre assim, olha, não tem receita de sucesso, é quase igual uma DRE na contabilidade, vai ser ali pro IMC. Eu tenho que ter menos caloria, mais atividade física, vai dar um resultado positivo dentro da minha balança. Que ali é igual, eu tenho mais faturamento, menos despesa, resultado positivo. Igualzinho. Todo mundo sabe essa receita de bolo, de largada. Qual o desafio que você tem enquanto médica de tentar transmitir esse IMC saudável para a pessoa? Por que que é tão difícil a gente conseguir manter um estilo de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, fazer escolhas melhores, já que você está dizendo assim, olha, se você comer batata frita durante 28 dias, eu estou comendo durante 28 dias batata frita, eu vou produzir menos, eu vou ter menos insight, o meu cognitivo vai ficar prejudicado, a minha forma física vai ficar prejudicada e eu vou me sentir mais cansado, vou ter dificuldade de locomoção, vou ter dor na articulação, posso ter pressão alta, posso ter diabetes, posso ter uma série de síndromes que vão me atrapalhar ali. E mesmo assim, eu sigo nessa jornada. Qual a dificuldade que vocês têm em conseguir transmitir? Como é que a gente faria isso ficar mais palatável, assim, para, poxa, eu quero seguir esse estilo de vida legal? Qual o desafio que você tem? Primeiro, convencer a sociedade de que medicina e saúde não é matemática. A gente traz muito esse, e eu escuto isso com frequência. Aliás, essa semana eu escutei isso na academia. Eu estava na academia e tinha um personal que comentou com o aluno. Mas é matemática. Você tem que comer menos e gastar mais. Então, não é matemática. Assim, tão simples. Talvez a gente precise daquelas calculadoras Mais high-tech. que tem um monte de botãozinho Mais que a gente não sabe para high-tech. que serve aquelas funções. Então, porque não é só comer menos e malhar mais. Não adianta eu ingerir menos e gastar mais. Obesidade é uma doença multifatorial. A genética está extremamente envolvida. O que eu tenho de estresse, o estresse é um dos grandes fatores que atrapalha a obesidade. Por quê? Porque a gente não come só por necessidade. A gente tem um padrão alimentar de fome fisiológica, que é o meu corpo sinalizando, olha, precisa de Repor alguma combustível, coisa. põe comida aqui, mas a gente trabalha também com prazer. Então, nós temos um paladar e um desejo de comer por prazer, por recompensa. Então, nosso sistema de recompensa está funcionando o tempo inteiro. Uhum. E aí, a gente está nesse ambiente de estresse, meu cérebro pensa o quê? Preciso dessa recompensa, eu preciso me sentir bem. E esses alimentos ultraprocessados, que são extremamente palatáveis, que a gente fala, que são ricos em açúcar e gordura, eles te dão essa sensação de prazer imediato. E aí você fala, legal, é quase uma droguinha. Fiquei bem, então agora eu vou. E aí no primeiro momento, a gente sente isso legal. É bom, E né? vai viciando. E aí você começa a ter que depender disso o tempo todo para ficar bem. Porque você não tem a contrapartida do que te deixa realmente bem, que é o descanso, que é o lazer, que é a atividade física, que é uma nutrição adequada. Isso vai gastar um tempo para o seu corpo começar a trabalhar bem com tudo isso. Então, eu quero imediato, eu quero ficar bem agora. Amanhã, daqui uma semana, não dá. Entendeu? Então, a gente está o tempo todo buscando a resposta muito imediata. E hoje a nossa sociedade é isso, né? Sim. Nós somos o país com maior nível de ansiedade do mundo, Do Brasil? o Brasil. Nossa. Então, a gente quer tudo para ontem, né? Somos os maiores consumidores de ansiolíticos do mundo. E aí, é essa sociedade que está adoecendo. Então, por que que é difícil convencer? Porque é isso.
Aí a pessoa que vai tentar, que isso eu vejo muito, ela não, ela foi lá no consultório, viu tudo isso, achou lindo. Pô, quem não quer Quem não ser... quer? Pô, quem Quando não a gente quer? fala, todo mundo quer isso, Quem não né? Todo quer? mundo quer acordar bem, uhul, vamos trabalhar, né? Uh! Delícia. Só que o coleguinha do lado fala assim, nada, pra que você vai ficar fazendo essa dieta? Que bobagem, né? Come só hoje. Ah, e aí a sociedade não colabora. Tanto o ambiente de trabalho, quanto, para nós que trabalhamos na obesidade, o ambiente familiar. É puxado. Porque nós temos esses mitos. Ah, basta comer pouco. Então, mas não é fácil comer pouco. A gente tem vontade de comer, tem desejo. E aí a comida tá ali, né? Então, eu trouxe minha salada, tá? Mas a coxinha, o prato de coxinha tá aqui do meu lado. Ah, tem a força de vontade e não come a coxinha. Então, não existe força de vontade. Existe desejo e necessidade de recompensa imediata. Então é um dificultador vender essa história da vida Isso. saudável, da vida boa. E as pessoas querem que quem deseja a vida saudável, que se vire e tenha força de vontade. E hoje, essa mensagem, eu vejo que você é ali uma ativista dentro do movimento ali de, pô, qualidade de vida, estilo de vida, medicina preventiva. E como é que você vê hoje os profissionais da área de saúde agindo nessa frente? Porque a gente tem essa frente, lógico, da recompensa imediata, porque há anos a gente tem um marketing muito pesado. Então, cara, quantas vezes você assiste um filme, uma coisa, e tem ali uma coca no fundo, tem ali um sanduíche. A gente ainda mais é muito americanizado, né? Então a gente tem Uhum. ali. O sonho de todo mundo é ficar jovem. Ah, vou passar com o McDonald's com o meu carro e vou botar ali, vou comer dirigindo, porque eu sou vida louca e vou indo. Que é isso, é o padrão que a gente vê, a gente consome, a gente vê série, a gente vê aquilo tudo. É E por difícil. muitos anos, o padrão americano do sucesso, E né? isso, é O isso. sucesso é o workaholic que infarta na mesa de reunião. Esse cara é o cara que chegou no Eu topo da quero ser carreira. Eu isso, quero ser eu isso, quero ser né? isso. Eu quero não ter tempo, eu quero estar comendo enquanto algum taxista está me levando. Aí isso é missão de sucesso. Eu quero entrar e sair de uma reunião, estar estressado, caindo os cabelos e muito louco. Se eu for assim, eu vou ser um empresário rico. Rico, é isso. A gente vendeu durante muito tempo, a gente consumiu, né? A gente não vendeu, a gente consumiu durante muito tempo isso. Como é que você vê hoje o engajamento dos profissionais da área de saúde que querem essa qualidade de vida, que não querem estar na mesa de cirurgia, mas querem estar aqui no pré-cirurgia, que antes, longe de fazer cirurgia. Como é que você vê o engajamento deles nas redes sociais, na desenvoltura com digital, tá levando essa mensagem de um formato palatável, que não seja assim enquadrado, oi, você deve comer menos, você deve fazer isso, você deve como matemática, né? Se você comesse Uhum. tantas gramas por dia e fizer tanto exercício físico, sua vida vai bem. Quando você não consegue entender que o cara não faz isso porque tem um custo elevado, então você não vai dar alternativa para ele, porque é caro ser saudável. Não é barato ser saudável. Você tem que ter tempo para ir no mercado todo dia, para você ir numa feira todo dia. A comida que você vai produzir não dá para ficar lá estocada na geladeira 500 anos, igual ultraprocessado, que você deixa lá a lata e pronto e come na hora que você tem vontade. Ela não é o iFood, então se você abrir aqui um iFood agora, você não vai achar uma salada aqui para te entregar aqui agora. Você vai Acho encontrar que sim. pizza, hambúrguer, sanduíche, refri, você vai ser inundado de Muito ultraprocessados. mais opções, né? Não vai, difícil você encontrar aqui. Não, eu quero encontrar agora uma saladinha, um suco verde. Difícil você encontrar. Como é que você vê o engajamento dos profissionais nesta missão? De querer se transformar no digital, de aceitar o digital, de levar essa mensagem, de ser igual você. Ali, uma portadora dessa boa notícia, que desse caminho que existe. Como é que você vê essa acessibilidade, essa Então, sinergia aí? isso aí eu tô aprendendo. É algo que eu tenho discutido muito. Nós, médicos, que trabalhamos e fazemos uma medicina séria, nós sempre fomos muito contrários à propaganda, a marketing. Essa palavra Não faz parte da formação de não faz vocês. parte de formação. Acho que na formação é uma coisa que é muito devida. Eu não sei hoje, porque eu não trabalho, eu não estou dentro desse meio acadêmico, mas nós fomos formados para trabalhar no SUS. Nós não fomos formados nem para ser empresários Sim, e nem para participar desse mundo privado. E aí, quando nós entramos no mundo privado, que a maioria vai, sim. é uma loucura, porque eu não posso fazer marketing. Não, isso é antiético. Isso não pode acontecer. Isso é coisa de
picareta, né? Os picaretas fazem isso. Nós, sérios, pessoas sérias, não Não precisamos, aparecem na... né? E isso é uma cultura antiga. Recentemente, eu vou contar aqui uma historinha. Eu fui fazer fotos pro meu Instagram e minha mãe falou pra mim assim, que bobagem gastar dinheiro e tempo com isso. Por que que você fica fazendo esses negócios? Médico precisa ser bem capacitado, ele precisa ser bom, ele não precisa estar no Instagram. Eu falei, então, mãe, O mundo tá o mundo mudando. mudou, O mundo tá mudando. né? Então, assim, então tem uma parcela da população que não aceita isso ainda, que acha que os médicos que estão lá são médicos pouco confiáveis, não são médicos sérios. A gente escuta isso entre nós, médicos, nossos pares, julgam muito. Há mais de 7 anos eu escuto sobre a necessidade desse marketing digital. Mas eu falava, Eu nossa, não vou entrar nessa chegar porta lá nunca. e vão falar assim: ah, vai largar a medicina, vai virar blogueira agora, né? Agora o seu negócio é ficar famosa e tal. Então a gente sempre abriu mão de estar nesses lugares. E o que que aconteceu? Esses lugares foram tomados por não médicos, especialistas hoje, né, em saúde, em nutrição. A coisa que a gente mais vê são pessoas sem formação, passando informações de faça essa dieta, coma 21 dias isso, e você vai mudar de né? hábito sua vida. Malha como eu malho aqui, eu vou postar meu treino, você vai malhar como eu tô fazendo e você vai ver que vai ter resultado. Então, o marketing da saúde foi tomado por pessoas sem informação adequada. E a gente tem aberto, tenho aprendido e vejo que isso está mudando. E eu falo que eu estou atrasada, porque eu queria ter feito isso há 7 anos atrás. Que se nós não tomarmos o nosso lugar, ele vai ser tomado por alguém. E aí Verdade. os pacientes e as pessoas vão ficar à mercê de informações péssimas, que é o que a gente vê hoje dentro do digital saúde. São realmente muitas más informações. Tanto é que teve um movimento do Google com hospitais, tanto com Sírio quanto com Einstein, para colocar As tarjetinhas, né? eles como os principais indicadores, os textos, quando a pessoa buscava por informações de saúde na internet. Né? Então, assim, nossa, a gente precisa trazer informações mais sérias. Vocês topam essa parceria para vocês aparecerem sempre como os primeiros da pesquisa? Então, eu vejo que realmente isso hoje é a realidade, né? Igual você falou no início, as crianças e os adolescentes hoje querem ser YouTubers. Sim. Eles não querem ser médicos quando crescer, Não, né? não é. Todo mundo quer Nem ser blogueiro, engenheiro, né? todo mundo quer ser blogueiro. Meus filhos falam isso pra mim, entendeu? Mãe, eu vou ficar milionário, que eu vou ser blogueiro. Aí eu, então, né? Então, assim, então eu acho que a medicina precisa assumir isso mais. Invadindo esse papel com uma Vejo qualidade. poucos médicos, mas vejo que os médicos que fazem isso de uma forma séria realmente estão sendo muito bem vistos. É, porque você falar também, não adianta também você fazer uma trend, que eu acho que não é por aí, ou você ficar dançando, brincando, porque isso sei lá, não vou nem falar do canal específico, mas porque cada canal tem a sua linguagem, né? O TikTok tem a sua, o Instagram tem a sua, o Facebook tem o seu formato de falar, o YouTube aqui tem o seu formato de conversar, mas levando notícia séria, no formato sério, eu acho que você pode ser esclarecedor, eu acho que tem uma geração entrando, que não é mais só adolescente, nas redes sociais, Sim, a geração toda tá aí lá dentro, então você tem faixas ali dentro, igual você comentou, da faixa produtiva de 18 a 45, toda ela tá lá dentro. De 45 a exatamente. 60, toda tá lá dentro. Cada um necessitando de um nicho de cuidado, cada um tendo uma direção para seguir, cada um tendo algum referencial. Então, assim, eu vou seguir a Cristina porque ela é massa, Cris é massa. Eu vou lá na doutora Cris, que é muito legal, ela fala coisas bacanas. Eu não vou no guru que tá ali tentando fazer um negócio que é inalcançável para mim, porque ele não tem muita preparação, muito estudo, ele não passou por essa sua jornada de 12 anos de formação, com mais residência, com mais hospital, com 500 horas clínicas de atendimento, que vai poder abrir um Instagram e quando conseguir vencer o desafio da câmera, né? Poder falar de uma forma bacana, que eu consiga entender, palatável, Isso, e a gente começa a trazer uma humanização do exatamente. profissional de saúde, né? Porque isso que você falou, a gente foi formado para ser, você tá falando do SUS, mas na verdade a formação era para ser da Cruz Vermelha, né? A formação era para você atender em campo de batalha, campo de batalha, era Isso. da E a Cruz medicina Vermelha. mudou muito. A gente hoje precisa muito dessa conversa. Antigamente, o médico tinha uma autoridade em cima do paciente, do que ele falava, muito grande. Não se discutia, não se perguntava. Não, Né? Eu tenho uma colega que fala muito disso.
Antigamente você chamava uma pessoa para fazer um conserto no seu armário na sua casa. E ele chegava lá, apertava o parafuso, falava assim: é isso, é tanto e pronto. Aí você pagava, porque você falava assim, né? Como assim? E hoje não, você tem tutorial lá no YouTube, né? Como é que eu aperto o parafuso da minha casa? Então eu não preciso do cara ser super especialista. Eu sei fazer sozinho, eu sei perguntar. Então hoje a medicina precisa ser assim. A gente precisa conversar com o paciente, a gente precisa explicar para ele por que disso, por que não daquilo, por que você vai fazer a escolha aqui e não assado. Então, tem que ter muito mais conversa, você tem que ter uma conversa, uma linguagem muito mais próxima do paciente. Acabou aquela coisa de cima para Top-down, né? baixo, Assim, de vir e né? pá, segue isso aqui. Aquele linguajar que ninguém entendia o que você estava conversando. Começou a mudar pela letra, né? Que a letra ninguém Hoje entende. é tudo digital. Agora a gente não precisa mais escrever. Aquela matéria que fazia na faculdade, que aprende a escrever São receita, todas. acabou, né? Porque a gente ficava lá o dia inteiro escrevendo e o professor falando e você escrevendo o dia inteiro. Então você tinha que ser taquígrafo. Aquela matéria acabou, você aprender a escrever daquele jeito. Não, agora a gente escreve no celular. Pronto. Então, eu acho que a gente melhorou muito isso. E aí, os médicos precisam entender isso. Então, de ter essa proximidade. Porque o paciente vai lá e vai Vai olhar procurar. no Google. Vai Vai procurar. olhar em outra coisa e ele vai querer entender o porquê que você está falando assim. Por que você pensa desse jeito? Então, ele vai buscar essas informações. Então, hoje a gente precisa trabalhar muito nisso. E mais uma vez, na rede social, nas mídias digitais, a gente precisa trazer essa linguagem simples, fácil, ser mais na área de educação e saúde, porque também existem as nossas limitações éticas. Eu não acho que a gente pode sair fazendo qualquer coisa. Não, eu Né? acho que deve ser Muita gente muita... quer consulta. Vem meu exame e me responde. Não, não pode ser assim. E tem pessoas que se prestam a fazer esse tipo de serviço. E aí o paciente, as pessoas falam assim, mas o outro fez, né? Porque esse povo é arrogante aí, não quer ficar dando. Então, existem limitações éticas do que a gente pode colocar ali. Que eu acho que tem que ter mesmo, senão também vira bagunça. Vira bagunça, né? Vocês têm que entrar, mas também tem que saber Isso. como entrar, né? Então, o nosso papel, eu acho, nas mídias tem que ser esse de educação, de trazer informações educativas. Entendi. Na área da endocrinologia, se você fosse dar uma dica para os seus amigas, para os seus personagens, está falando tanto de entrar, de fazer, de acontecer. Eu acho que assim como a psicologia, vocês também estão com um papel muito importante nesse pós-pandemia. Acho que muita gente adoeceu ali de alimentação, muita gente seguiu por um caminho. Então você tem a psicologia refletindo na alimentação, refletindo nos hormônios. Sim. Então como é que você daria ali uma dica para esses profissionais dessa área? Como é que eles assim, pô, vou olhar ela ali, vou seguir, vou ver. A gente tá falando sobre alguns protocolos, sobre abertura, como é que a gente faz para ser mais palatável, ser mais fácil. Como é que você daria uma dica ali para quem eu tô te assistindo agora, falando, pô, ela teve a coragem de vir para frente das câmeras, falar um pouquinho, eu tô aqui no meu momento de lazer, no momento de descanso, não consultório, e aí eu gostei do que ela falou. Como é que você daria ali uma dica para quem tá na área de endocrinologia para conseguir atingir mais? A gente tá falando sobre um MC saudável, um MC palatável para todo mundo. Qual seria uma dica que você deixa? Então, para os profissionais, né, de saúde e especialmente na área da endócrino, a gente precisa começar a entender muito essa empatia do adoecimento. Eu acredito que a gente precisa escutar demais os pacientes, a gente precisa abrir o ouvido. As nossas consultas a gente precisa dar menos aula, falar menos, escutar mais, porque o paciente te dá tudo que ele precisa, ele te entrega de bandeja as necessidades dele. Para você montar um bom Para diagnóstico você ali. montar, né, um plano de tratamento, diagnóstico, a gente precisa realmente entender, ter uma escutativa e entender que o paciente precisa ser parte ativa da Do decisão e do tratamento tratamento dele. Eu não posso falar para ele, você precisa fazer 300 minutos de atividade física no dia, te vira. Eu preciso ouvi-lo. Qual é o tempo que você tem para fazer atividade física? Qual é o tipo de exercício que te agrada? Onde você sente prazer? Então, e aí vamos juntos montar Construir um esse negócio. esquema, o que é possível. Então, acho que a escuta é a dica mais importante que a gente pode ter hoje. Bacana. Então, olha só, a gente está passando por esse desafio e agora eu vou colocar outro desafio para você desmembrar aqui. A gente acabou de falar que para você ter uma vida saudável, tem um custo. Ela geralmente é mais elevado, porque às vezes a gente está falando da pessoa que está ali na classe C e D,
ela acorda de manhã cedo, como a gente comentou aqui, pega um ônibus de manhã cedo, leva uma marmita que ele não tem uma condição, às vezes, de estar das melhores maneiras possível, porque ela não passou no mercado, ela não teve tempo. E aí, como é que a gente faz esse desafio? Pensando agora assim, ó, um tratamento a custo baixo para classe A, para classe B, um para classe C e um para classe D. Como a gente pode buscar uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas, assim, no dia a dia, para falar assim, olha, cara, eu tenho todo o tempo do mundo, eu trabalho 6 horas por dia, eu tenho uma condição de fazer uma alimentação diferente, uma atividade física diferente. Eu tenho meia hora por dia. Eu tenho, cara, eu acordo e estudo, então eu tô ali na jornada de 7 à meia-noite. Como é que seria uma dica que você fala assim, olha, para você ser fácil, começar a colocar fácil, porque às vezes a gente chega no endócrino, no nutricionista, ela vai passar uma dieta extremamente pesada ali para mim, que na hora eu já não tenho empatia por aquilo. E eu viro e vou embora. Falei, não, não vou fazer isso, nem é pau, eu não tô cansado, tô super estressado. Não vou seguir o que você tá me dizendo. Eu vou fazer de vídeo de mercador, vou ouvir a aula que você me deu, a bronca que você me passou e eu vou me embora. Como é que você fala assim, cara, se você tá aqui no zero hoje, você quer chegar no 15% ali da sua atividade, da sua alimentação. Como é que seria essa jornada? Primeira coisa, a decisão da pessoa de fazer. A gente tem que ter uma corresponsabilidade. Ninguém vai resolver por você. E aí, isso às vezes dói ouvir, mas a verdade é essa. Você vai ter que decidir o que você quer fazer. Eu atendo pacientes de todas essas áreas, de todas essas classes, tá? Então, eu escuto de todos. E, independente da renda, as pessoas às vezes não querem, elas querem que alguém resolva o problema dela, né? Mas ninguém pode fazer Não pra tem uma mim. fada mágica que bate a varinha. Então, não tem. Vai dar trabalho e o trabalho vai ser proporcional, tudo bem, à sua renda, ao que você pode, mas dá trabalho. Então, primeira coisa, queira, decida ser saudável. E aí, a partir daí, a gente vai organizando as possibilidades. Então, se eu não posso, em hipótese alguma, pagar uma atividade física, vamos fazer atividade física em casa. A pandemia super ensinou isso pra gente, foi ótimo, né? Foi uma escola. A gente teve profissionais da educação física que se adaptaram muito fácil para conseguir prescrever, orientar bons treinos em casa. Então, você não precisa ter um personal, mas você pode ter uma orientação, uma pessoa que te oriente de vez em quando, faça assim, faça assado. É totalmente possível. Vamos só então começar. Eu tenho uma paciente que me marcou muito. Ela sentou na minha frente, a primeira coisa que ela falou assim: eu não faço exercício, eu não vou fazer exercício, eu odeio fazer exercício. Aí eu falei, meu Deus, né? Por onde é que eu vou agora? E a minha comida é assim, eu trabalho em casa de família, eu como o que tem lá, eu não tenho escolha. Tá bom. Eu fui só escutando. E aí, hoje, ela vai pra academia. Olha só que Entendeu? Então, assim, bacana. como? A gente não vai fazer nada, você vai fazer o seguinte, então. Sabe quando termina o trabalho, que você vai deitar? Ao invés de você deitar, você vai ficar 15 minutos em pé, movimentando. Andando de um lado pro outro, mesmo que você esteja num quadradinho ali de 1 metro quadrado. Você fica andando ali igual um ratinho, tá bom? Tá bom. Então, a gente vai começar assim, 5 minutos dá? Dá. Então, ótimo. Na outra consulta ou na outra semana, vamos lá. Dá pra fazer 10? Dá. Então, vamos começar. Então, a gente tem que ir também colocando metas factíveis. E bons hábitos vêm de pequenas metas. Então, a gente vai adequando. Agora, se eu tô falando com alguém que não gosta, que precisa que pegue na sua mãozinha, realmente, e você pode pagar, então tem um personal que vai lá na sua casa, bate na sua porta, pega na sua mão e te leva pra academia, ou te faz fazer exercício. Então, a gente vai ter que encaixar isso de alguma forma. Se eu sou a pessoa que tenho zero tempo, tô lá estudando das 7, depois eu tenho que trabalhar, chego em casa às 11, meia-noite. Então, dá pra andar um pouquinho mais? Dá pra parar uma parada antes e andar? Dá pra gente assistir algumas aulas online em pé? Ensino muito isso e agora eu até mostrei que esse meu congresso que eu tava era online. 1 hora e meia de aula em pé. Por que eu tenho que assistir a aula sentado? Eu tô aumentando, eu tô diminuindo meu tempo sedentário, tô melhorando minha saúde. Então, em termos de atividade física, são esses os ajustes. A gente pode começar com o que dá. Dá pra fazer 20 polichinelos e 2 flexões? Vamos começar por aí. Todo mundo pode. A gente faz exercício o tempo todo. Eu tenho meus amigos que são personagens que falam isso. Você não agacha todo dia para sentar no vaso e levantar do vaso? Então você faz agachamento. Sim. Então você tem que saber fazer agachamento.
Então, você pode fazer 10 a mais antes de dormir? Posso. Você carrega sacola pesada, não carrega? Carrego. Então, você faz exercício. Então, vamos colocar uma garrafa com água e vamos fazer um pouco de exercício com isso? Então, a gente faz exercício o dia inteiro. Exceto se você for uma pessoa acamada. Sim, certo? Isso aí não tem jeito. Né? Então, é só a gente pegar e tentar encaixar no horário que você tá ali vendo. Tem um estudo falando que a gente gasta, em média, 3 horas por dia. Eu tava nos dados do Vigitel. 3 horas e meia por dia em tela. Aí. Será que a gente não pode fazer 20 minutos de polichinelo? Para de ver meia horinha sua tela ali e faz uns 20 minutinhos. Põe o podcast e vai fazer polichinelo, entendeu? Então, você pode ver o podcast e pode fazer exercício ao mesmo tempo. E com a comida, a gente vai no mesmo esquema. Vai reduzindo, vai Vamos trocando, ver vai o que fazendo que é boas possível para trocas. você, né? Onde que é possível? É possível a gente colocar o ovo, ao invés de colocar 2 pães? Vamos trocar um pão pelo ovo? É possível, ao invés de tomar o suco de caixinha, a gente pegar uma maçã e colocar na bolsa, que é fácil de carregar, e comer no meio do dia? Dá para colocar. Então, na alimentação hoje, o foco no tratamento da obesidade é a gente incluir mais do que proibir. É incluir aquilo que o corpo precisa para ser saudável. Então, eu preciso de fruta e legumes. Como que eu consigo colocar isso no meu dia a dia? É isso que a gente tem que pensar. É possível. É mais barato comprar um pacote de bolacha. Mas Ao esse longo barato vai prazo, sair caro ao em longo algum prazo momento vai que ser você mais vai caro. precisar de ter assistência de saúde. E assistência de saúde, como a gente estava conversando, Vai te cara. custar caro. Para pegar esse ganchozinho que você está comentando, no seu ver, a forma como estamos consumindo os recursos de saúde aqui no DF tem impactado de alguma forma positiva na produção da nossa população? Então a gente está falando assim, olha, agora você tem lá uma porta de atendimento, a gente tem portas de atendimento no SUS, a gente está falando sobre medicina preventiva. Na medicina preventiva, eu consigo ir mensurando, a gente pode envolver os empresários nessa área. Você está acabando de falar de fazer boas trocas. Então, lá no cafezinho eu vou colocar alguma coisa saudável, eu vou fazer alguma coisa saudável, isso vai refletir. A gente consegue usar esse sistema de saúde a nosso favor, no seu ponto de vista? A gente consegue, mas a gente vai ter que mudar alguns paradigmas. Começando por isso. No primeiro momento, talvez é um pouco mais caro, mas isso talvez Dê um menos absenteísmo, a gente vai afaste reverter menos, lá a na gente frente, vai né? conseguir reverter. Eu vejo, talvez, estou falando as coisas, não participo de nada disso, mas Tá. na programação, no pensamento da saúde pública, talvez saia mais caro no início trabalhar mais, porque a gente ainda tem um nível de adoecimento muito alto. Então, trabalhar com a prevenção vai ser um custo a mais que eu vou começar a ter. Mas que daqui a algum tempo isso vai se Essa refletir, curva vai achatar lá né, na frente. numa economia. Então, a gente precisa de mais. Eu não acho que a gente consome bem no Distrito Federal saúde. Não vejo boas iniciativas. Eu tenho, né, funcionários, eu tenho pessoas do meu ciclo com quem eu convivo que não têm uma renda alta e que elas não têm acesso. Não têm acesso a um programa de atividade física, elas não têm acesso à educação. Esses dias eu atendi uma professora que é professora de uma escola pública em Águas Lindas. Falei para ela, o dia que você quiser, pode me convidar que eu vou lá falar. Cadê? Tem essas pessoas nas escolas? Cadê os profissionais de saúde trabalhando nas escolas? A melhora da alimentação. A melhora da atividade física dessas crianças, dos adolescentes nas escolas. Eu acho que a gente ainda tem pouquíssima política pública de saúde baseado na prevenção e acredito que na iniciativa privada se pense ainda muito pouco. Apesar de a gente ter recurso, a gente não faz. Isso. O mundo pensa em reduzir a hora de trabalho e o Brasil pensa em pôr o povo para trabalhar mais. Então, assim, eu acho que a gente não tem realmente um pensamento, na maioria das empresas, voltado para isso. Eu atendo um paciente que tem um apoio enorme do pessoal do trabalho dele. Então, ele trabalha numa empresa e essa empresa tem ajudado ele a fazer o tratamento dele comigo, por exemplo. Uhum. Só que ele vive assim para mim, eu morro de medo deles pararem de me ajudar. Eu morro de medo. Eu falo, então, mas se eles fossem inteligentes e espertos, eles ajudariam mais pessoas ainda. Porque ele deve ser uma pessoa importante ali dentro. Sim, se eles, né? Se eles resolveram ajudá-lo. Essa é até uma provocação que eu te falar. Tem como a gente mensurar
a qualidade de saúde com o PIB, com a nossa melhora econômica, a gente consegue ter um indicador disso, te provocar aqui, falar, cara, se a gente consegue criar. Eu sei que hoje a gente está falando que a gente não tem muito investimento, a gente ainda está longe de chegar lá, a gente não tem a máquina pública e nem a privada voltada para isso. Mas a gente consegue criar um indicador, pegar uma população e falar assim, eu vou deixar essa população mais saudável. Eu vou aplicar esse meu estilo da medicina de vida saudável nessa população e vou mensurar a produção dela para que mais pessoas como essa empresa está ajudando esse teu cliente, esse teu paciente, possa continuar fazendo esta ação. Ele seria um case de sucesso, a gente trazer ele aqui e falar, cara, você produzia quanto? Cara, eu conseguia ter concentração, sei lá, X. Tá tão na moda hoje em dia TDAH e todas as outras doenças derivadas de produção, alimentação e tudo mais, né? Chegar ali e falar, ó, produzia X. Com, sei lá, 2 horas eu tava em Nárnia. Tava não produzindo mais nada, já tinha ido embora há muito tempo. Agora não, agora com alimentação... Dormindo melhor, chego lá, trabalho melhor. Eu produzo melhor. Eu consigo criar um indicador disso? Com certeza deve conseguir, né? Aí você veio para uma área que eu zero domino. Eu não trabalho numa empresa, eu tenho um consultório, eu tenho uma funcionária no meu consultório, então assim, eu não sou uma empresa que tenho muitos funcionários e essa forma. Mas eu acredito que sim. Eu acho que as empresas... eu tive uma época um contato com um professor de educação física que fazia muito trabalho em empresas para melhorar essa mobilidade e tudo isso. Então, deve ter um número, porque nessas empresas você tem número de como avaliar a produtividade dos seus colaboradores, certo? Sim. Então, você tem lá quanto, não sei se é por meta que eles trabalham, se é por demanda e tal, mas... Existem questionários, cientificamente, a gente tem questionários de qualidade de vida. Será que a gente pode aplicar esses questionários agora? E não só em termos de trabalho, esses questionários são de saúde geral. Então, de felicidade, questionários de sono, de mobilidade, de dor crônica. Então, assim, existem questionários de qualidade de vida que são usados em pesquisas. A gente pode fazer um questionário desse, fazer uma intervenção e reavaliar? Eu acho que usando, né, esses questionários de qualidade de vida, a gente consegue sim, numa empresa, num público restrito, olhar e falar assim, nossa, realmente, isso gera, né? Eu fiz por um tempo um programa de acompanhamento com os meus pacientes e eu conversei isso na diretoria do hospital que eu estava trabalhando. E eles falam assim, nossa, se você conseguir colocar isso em números, a gente pode até falar com os planos de saúde que vale a pena. Vale a pena alguém investir. Fazer esse programa. Então, só que eu sou péssima nos números. Eu sou boa em medicina. Aí eu fiz várias vezes e eu nunca fiz números. Nunca mensurou. Mas tá aí, pessoal, fica um desafio bacana, você tá aí, é empreendedor aqui no DF, tem um público restrito, começar a pensar nisso como qualidade de vida e como produtividade. Então, tem diversos, como você falou, relatórios, a gente consegue mensurar como é que está a qualidade do sono, como é que está a qualidade da alimentação, como é que está a mobilidade das pessoas, se elas diminuíram a intensidade de dor nas juntas, nas articulações, se sentem mais dispostas a produzir no dia a dia. Então, fica bacana. A gente começa aqui, então, a divulgar no Café com Números aí para vocês levarem para dentro das suas empresas um desafio. A gente tem, né? Esses questionários são super utilizados em pesquisas. Aí, ó. São validados para o português, porque a maioria deles vem em inglês, mas a gente tem validação desses questionários todos para o português. Então, é muito interessante. É uma área que, se quiser me chamar, pode me chamar que eu ajudo a fazer. Que eu gosto muito, porque eu acho... eu tenho uma paciente do Banco do Brasil. Pode pedir patrocínio, né? Quando a gente fala. E aí, que ela faz um acompanhamento comigo há muitos anos. E ela levou isso para o setor dela, do desafio de perda de peso. E aí ela falava assim, então, tudo que você fala aqui eu tô anotando e vou levando. Eu nunca fui lá, eu nunca participei de nada disso. E aí eles fizeram entre, acho que 15 ou 20 funcionários, um bolão
Aí, né? E aí, no final, ganhava o dinheiro, entendeu? olha, aí é Então, uma forma de motivar a turma. então, e o resultado foi super bacana. Então, as pessoas gostam desses desafios, as pessoas curtem. E aí, eu acho que é uma hora que você aumenta o conhecimento, porque a gente precisa. A nossa sociedade vem com muitas histórias passadas, né, de geração em geração, de que para emagrecer basta comer menos, malhar mais, que não tem problema nenhum, que o suco de laranja é super saudável, que a gente pode tomar o tanto que a gente quiser, que o suco de uva integral é fantástico. E aí vão criando-se mitos alimentares que não pode comer pão de jeito nenhum. E isso vai trazendo, talvez, desinformação em saúde. E aí, se a gente aumenta esse conhecimento, esses funcionários, né, vão Produzir mais, produzir vão render mais. mais. Agora falando um pouquinho de empresa. Você acabou de falar, eu não sou da área, eu sou... Como é que foi o seu desafio para sair do hospital? Você passou, se formou, teve toda a dificuldade. Você acabou de comentar, a gente estava aqui no off falando que a gente não é formado para isso na área médica, a gente não tem uma formação, a gente não passa pelo desafio de empreender. Mas a gente é formado para o SUS, né? A gente acabou de chegar aqui falando, não, a gente é formado para trabalhar no SUS. Você Mas a formar para ser grande. empregado, trabalhar, Pronto. trabalhar, trabalhar, atender, atender, atender. E a grande maioria vai para a área privada. A grande maioria, costumo falar que médico tem um espírito empreendedor. Porque desde que se forma, ele já fala assim: um dia eu vou ter o meu consultório. Aquele lugar onde eu vou atender, onde eu vou aplicar a medicina que eu acredito, onde eu vou estar com meus pacientes. Então você já vai se formando, você já vai pensando lá no horizonte, onde é que eu vou abrir a minha sala, como é que eu vou me colocar, qual é o posicionamento que eu vou ter, que são uma série de desafios empreendedores comuns. Então, aqui na Cult TV, pessoal, se vocês quiserem gravar um podcast aqui, então é fantástico, viu? A Cult TV teve que se posicionar, ela teve que saber onde é que ela ia ficar, ela teve que saber como é que ela ia capitanear os clientes dela. Então, foi todo um desafio. Como foi o seu desafio? Então, lá, tem em casa agora, falou, caramba, eu tô me formando, tô justamente nesse desafio de virar, ou tô estressada trabalhando no hospital, dando plantão atrás de plantão, sem qualidade de vida nenhuma, eu quero abrir minha portinha para atender. Como é que foi esse desafio da crise empreendedora? Então, tem o espírito, mas tem zero conhecimento. E eu acho que pouca informação. Também eu tive grande dificuldade, eu acho, de médicos que já estavam lá com seus consultórios formados, trabalhando, de falar assim, vem cá, vou te ensinar como é que Uma faz. jornada aqui. Eu fiz um post falando dessa minha história e coloquei no final que eu não tive muito apoio. Minha mãe ficou super magoada, que ela achou que era um apoio familiar. É, então não foi. Eu Não tive foi. super apoio familiar para me formar em medicina. Mas eu venho de família de funcionários públicos que nunca tiveram um negócio. Então, assim, eles nunca souberam me orientar em como é isso. Para mim, abrir meu consultório era: vou abrir, vou trabalhar, o paciente vai me pagar, eu vou receber e tá tudo certo, vou levar o dinheiro para Na casa. hora que eu botar a plaquinha ali, doutora Clis, endocrinologista, vai começar a chorrar gente aqui dentro. Vem, gente, o dinheiro entra, eu pego o dinheiro, vou para casa com o meu dinheiro, o dinheiro é meu. Pronto, acabou-se. Acabou. Então, e aí, não é isso? Aí não, não é isso. Então eu fui, e eu acho que ainda não tenho um plano super bem desenvolvido dentro do meu consultório, estou buscando melhorar isso, mas hoje eu vejo. Pelo menos eu não sei se é porque eu tenho buscado e eu vejo muita oferta, então, de consultores financeiros, de planejadores de negócio. Esses dias eu estava num encontro de empreendedoras femininas, e aí, assim, todo mundo pedindo indicação de planejador de negócio. Falei, nem sei o que que é isso. Mas aí agora eu tô sabendo, né? Então, assim, a gente tem esses profissionais, existem profissionais. Que vão te Isso a ajudar gente nessa eu jornada. acho que é essencial ter. Então, olha, como que abre o negócio? Então, o negócio não é só atender, eu preciso, né, montar, eu tenho que ter equipamento, tem que ter um funcionário. Aí você tem que entender de lei trabalhista, você tem que entender de contrato, você tem que entender de CNPJ, como que abre o CNPJ, onde que abre o CNPJ, qual que é a legislação do CNPJ, o que o seu CNPJ vai fazer. Nada, não sabia absolutamente nada, fui fazendo com pessoas que não eram Da área. especialistas. Então, hoje eu tenho 7, 8 anos, não, 8 anos de consultório. E agora que eu tô vendo essas necessidades de mudar, De começar a de começar. Então, crescer. assim, eu participei de um evento e falei para eles assim: sabe qual é a minha vontade? Fechar tudo, Começar tudo de começar de novo. novo. Então, assim, fecha, não existe mais no meu consultório, a Endovita fechou. Vamos fazer um plano de negócio, vamos ter um consultor financeiro, me ensina a abrir um CNPJ e aí começar.
Mas ele, não pode, você já está Já estabilizado. vamos. Eu tenho uma clínica, eu saí, eu já cresci muito, eu acredito profissionalmente. Você já deu um passo difícil. Eu não posso abrir mão de toda essa minha história. Eu vou precisar ajustar funcionando mesmo. Mas, se puder, você que está formando, você que está aí começando a pensar em abrir seu consultório, tenha um planejador de negócio, um planejador financeiro que te ensina como que é que faz caixa, balanço, não sei o quê. Você precisa entender, né? Se meu paciente me pediu hoje uma nota fiscal, não sei fazer. Se minha Não, mas secretária aí estiver de férias, acabou sua vida. acabou. Eu não vou fazer, tem que esperar ela chegar. Então, assim, precisamos, né, saber qual é o prontuário que a gente contrata, qual é o tipo de contabilidade, qual é o tipo de faturamento. São muitas as informações no mundo do negócio que O pessoal da área da medicina ficou ali a gente sabe meio zero. fora. A gente sabe zero. Então, nós temos a ideia de ser empreendedores, nós temos talvez esse espírito, que eu desde sempre Queria ter seu sonhava com o meu consultório. consultório, eu ia nas consultas, ficava olhando detalhe por detalhe. Aí é isso, detalhe por detalhe do consultório. Mas e a arquiteta que fez seu consultório? Você perguntou para ela se ela sabia sobre saúde? Se ela O tipo de porta, o tipo de janela, o atendeu tipo de aquela piso? RDC 50 que vai ali, bota ar-condicionado, bota não sei o quê, Seu tipo plano, descarte. seu plano de consultório tem que ir para a Anvisa ser aprovado. Você sabia disso? O dia que me falaram isso, eu falei assim, Anvisa? A Anvisa vai olhar coisa de arquitetura? O que é isso tem a ver? Então eu vou pôr espelho, eu só não vou pôr espelho no meu consultório. Então, a Anvisa tem que aprovar. Então, são várias questões que a gente não sabe. E hoje eu vejo vários médicos que são orientadores disso, tem curso, faz curso e vende curso e te ajuda e dá a mão. E eu não tive. E eu acho que é muito importante ter. Você acha que é carente aqui em Brasília esse tipo de profissional que vai te ajudar a seguir num caminho, que Não. vai prestar esse apoio? Médico eu não conheço, mas a gente não precisa de médico, Não, né? não, A gente médico não, precisa. profissionais de outras Isso. áreas. Eu não preciso de um médico me ensinar como é que abre consultório. Eu posso ter uma pessoa do plano de negócio, né? Não, eu acho que a gente tem, Você né? A tem? gente tem uma cidade que é muito empreendedora, que todo mundo, né, tem o seu emprego público e empreende. Então, né, eu acho que a gente tem muita gente nessa área Para ajudar. para ajudar. Então hoje, doutora Cris, eu voltaria no tempo e falar, não, hoje eu vou abrir a porta, eu preciso de passar nessa jornada aqui. Exatamente. Precisa de passar por isso. Ah, mas isso custa caro. Vai custar mais caro lá na frente se você não souber, né? Então você vai pagar. Um dia você vai pagar esse negócio. Então talvez foi isso, né? Meus pais não tiveram esse tipo de formação, então eles também não sabiam. Eles falam assim. Tá aqui a sala, tá aqui o contrato do aluguel, eles me deram, reformadinho, A prontinho. reforma tá aqui. É seu. E aí Vá eu atender, falei minha assim, filha. então, mas, né? E eu fui atender. Vá Ótimo, atender, minha filha. maravilha, tenho tudo. Mas não é assim que se faz um negócio. Não, bacana. E outra coisa lá dentro do seu consultório, hoje você consegue extrair informação dos seus pacientes? Lá de dentro do seu consultório, ter dados desses Meu atendimentos? sistema tem tudo. Mas você mesmo? Quando eu contratei o sistema que eu tenho lá de prontuário, contabilidade, tem todos os dados, quem veio, quem não veio, quantas vezes vieram, qual que é o ticket médio de cada paciente, não analiso nada. Hoje você não pega naquela informação para poder tratar? Você acha que falta um pouco disso, de uma visão do médico aqui, uma cadeira, de repente, lá na academia mesmo? Falar, cara, você pode migrar para um caminho privado e esse teu caminho privado pode te levar a um outro X da sua profissão. Porque assim, você vai fazer o que você gosta, que é atender pacientes, mas também pode ser remunerado. Atendendo uma população, conseguindo levar informação. Você acha que falta isso dentro da Falta formação? muito, falta muito. Quando eu falo que nós fomos formados para atender no SUS, não é menosprezando o SUS, nem nada em relação Com certeza a não. isso. É assim, você foi formado para receber um salário e ponto final, para não pensar em dinheiro. Você é formado para trabalhar. Era um sacerdócio, então. Um sacerdócio. E talvez ganhar dinheiro na medicina seja um crime. Ou, no mínimo, antiético. Então, ainda tem muito disso, né? Medicina é o sacerdócio, medicina a gente faz por paixão. Então, também, mas alguém tem que pagar as contas da minha casa. Então, eu preciso ganhar dinheiro também, e tá tudo bem, é lícito ganhar dinheiro de uma forma lícita, trabalhando, e aí a gente não aprendeu a ter esse tempo. Muitas vezes, hoje eu tenho, né? Eu tô aqui hoje porque eu tenho uma tarde livre para cuidar
que eu falo que é livre do consultório, mas é para eu cuidar dos meus negócios, do meu conhecimento, dos meus pacientes, é a hora que eu tirei para cuidar disso. Porque senão eu trabalhava de segunda a segunda. Sem parar. Eu amo atender, eu amo atender. Então, se eu entro no consultório e o paciente só termina às 8 da noite, eu amo aquilo. E eu não tenho pressa de ir embora, eu não quero ir embora. Só que deu 8 horas da noite e aí? Eu tenho uma outra empresa para cuidar. E aí eu tenho que estar lá. Só que aí a minha casa também tá lá me esperando. E aí você entra num conflito muito grande, né? É que então eu vou cuidar da minha casa, eu vou encontrar meu marido, eu vou cuidar dos meus filhos. Aí depois eu cuido desses negócios, né? Depois eu vejo esses números. Esses números estão lá, eu não vejo porque eu falo assim, eu vou chegar mais cedo um dia, eu vou ver os números. E esse Aí dia nunca esse dia chega. nunca chega. Por quê? Porque eu cheguei mais cedo, mas o paciente já estava lá. Então eu vou atender meu paciente, porque ele é a minha prioridade. Então, a Pensar gente um pouco como um precisa negócio, precisa colocar na entender agenda que ali. ganhar dinheiro não é só atender. A gente tem que ter esses outros momentos. Já ouvi muito, já falaram isso muito para mim. Falo e preciso me organizar para isso existir também. Então, dentro desse desafio, você não vê a medicina como uma boa oportunidade empreendedora? Excelente, Excelente. excelente. Eu fui muito desacreditada. Eu lembro que quando eu estava no meu sonho da medicina e eu ia nas consultas, eu adorava. Falar, então eu vou ser médica. Aí o médico falava, ai, não faz Faz isso da outra sua coisa, vida, vai menina. fazer outra coisa. É uma profissão muito estressante, muito sacrificante, você vai trabalhar muito, estudar muito, e paga mal, ganha mal, não sei o quê. Fui muito como é que fala assim? Desacreditada, Desestimulada, desestimulada. né? A seguir carreira. Hoje, quando me pergunta, eu falo, você faz mesmo. É ótimo, excelente, né? Eu acho um absurdo falarem mal da nossa profissão. Por quê? Apesar de todas as dificuldades, mas eu acho que todas as áreas têm isso. Então, assim, não adianta Todas as fugir, não, áreas, né? não? Da desvalorização profissional, muitas vezes, da dificuldade de mercado, da dificuldade de posicionamento. Todo mundo sofre disso. A medicina ainda é uma área que te dá uma liberdade de trabalhar quando, onde e quando quiser. Então, assim, eu posso trabalhar em qualquer cidade. Se eu quiser mudar para praia, eu posso mudar. Eu tenho onde trabalhar. Se eu quiser morar na Amazônia, eu posso ir, eu tenho onde trabalhar. É, é uma área que, querendo ou não, para nossa realidade, paga-se muito bem ainda. Né? Sim, é uma Eu excelente vou área de empreender. demorar para ganhar dinheiro. Eu vou demorar para começar a ter essa renda que a gente estava falando, né? Depois dos 30 que você vai começar. Você vai começar a estudar aos 16, você vai começar a ganhar dinheiro depois dos 30. Mas você tem uma renda garantida. Eu não tenho medo do desemprego, né? Eu acho que eu nunca vou Uma ser reserva de uma mercado, desempregada. desempregada. Eu vou ter sempre que batalhar, talvez, pelo meu espaço, mas eu não vou ter, né? Talvez os médicos de antigamente, eles tinham o espaço dele garantido. Agora você tem que Eles não precisavam chegar. batalhar. Agora, a gente precisa batalhar pelo nosso espaço, mas eu vejo isso em qualquer área, né? Em qualquer formação. Qualquer formação. Hoje em dia tem um dificultador, tem um posicionamento, tem que lidar com pessoas, tem que vir para frente da câmera, tem que fazer É, diferente. É uma você nova tem realidade que para ir todo atrás, mundo, para né? todo mundo. Eu escutei esses dias, todos os filhos dos meus colegas de trabalho estão em subemprego, não trabalham nas áreas que formaram. Olha Que que triste, triste. que triste. Então, o médico só não trabalha na medicina se não quiser. Sim, não conheço nenhum médico formado que fala assim, não, eu não trabalho com medicina. Porque eu não quero. Não, me decepcionei, não era o que eu queria, vou fazer outro negócio da vida. Beleza. É uma opção. Agora não tenho Mas não acesso a tenho espaço de trabalho. acesso, não tenho como trabalhar, não existe. Então, eu acho que ainda é uma profissão que te dá uma segurança enorme, enorme. Vale a Então, pena. vale a pena investir na área. Então, aproveitando, deixa um recadinho pra gente, pra quem tá entrando nessa jornada, pra quem quer empreender nessa jornada, pra quem quer só se formar, só trabalhar. Um recado, como você vê Brasília e o mercado de saúde daqui nos próximos 5 anos? Esse horizonte curto daqui a 5 anos. Bem, meu recado é o seguinte: se você sonha em ser médico, faça medicina. Se você sonha em ganhar dinheiro rápido e fácil, não faça medicina. Vejo muito essas queixas de colegas que estão ali na área de formação. Medicina precisa de ter paixão, precisa gostar. A gente vai ter muitos desafios éticos, emocionais, de tempo, de estresse, mas a gente consegue se organizando, superar se a gente gostar do que a gente está fazendo. Então, acho que é uma área muito legal.
demanda dedicação, disciplina, mas a gente consegue, é possível. E eu vejo que daqui 5 anos a Onde é gente que a gente vai vai estar numa medicina assim mais mercantilizada, infelizmente, com níveis de salários para quem trabalha de forma de salário pior, pior. E a gente tendo que batalhar mais pelo nosso espaço. Mas eu acredito que sempre vão existir bons pacientes para bons médicos e sendo ético dentro da nossa profissão, a gente cresce A em gente tem algum uma boa momento. jornada, então, nos próximos 5 anos. Sim, eu acredito que sempre vão existir as doenças, né? A gente não está livre disso. Então, o nosso espaço para tratar das pessoas vai estar ali, vai estar garantido para cuidar das pessoas. Só que dentro de Talvez você tenha que talvez um ambiente pivotar um mais pouquinho. poluído, e a gente vai precisar trabalhar, né, no meio dessa poluição. Ah, tá joia. Cris, quem quer te procurar nas redes sociais, te encontra onde? Bem, minha grande rede social é o Instagram, @doutora.cris.endócrino. Por isso todo mundo me Ah, chama de Cris. Então, é lá que estão meus conteúdos, que eu tô mais tempo. Talvez, quem sabe, estou trabalhando para crescer nesse meio de mídias. não, bacana. Vai crescer com certeza. Pessoal, foi um prazer poder ter a Cris aqui no Café com Números. Então, sigam, compartilhem, peguem dicas. Vamos melhorar a qualidade da nossa vida no todo. Peso, balança, qualidade de vida, sono, colocar isso tudo em dia, colocar tudo isso dentro do liquidificador e bater. Porque foi um excelente bate-papo, um excelente Café com Números. Muito obrigado pelo Obrigada. seu sim, Cris. Obrigada.